Te atualizo ainda sobre Alexander Barbosa e o Palmeiras. Conto uma história curiosa. Você vai lembrar de um atacante que pertencia ao Verdão e virou reforço do Corinthians, causando enormes estragos na relação entre os clubes, pois esse jogador tá bombando na base alvinegra. Falo ainda sobre o Wesley, ex-atacante do Palmeiras, tem chance no São Paulo? Além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Barbosa será sim jogador do Palmeiras. Já havia contado para vocês nessa terça-feira que o Cruzeiro não entrará em leilão pelo zagueiro argentino. Ao longo do dia, Palmeiras e Botafogo selaram os últimos detalhes da transferência do atleta de 31 anos de idade, Barbosa, que atuou na vitória por 3-0 do Botafogo contra o Independente da Bolívia no Newton Santos. Depois da partida, o Barbosa foi perguntado se despedia do Botafogo. E ele disse que ainda não havia pego o telefone, passou o dia concentrado, então não teve contato com seus representantes. Embora o Barbosa tenha contado uma passagem curiosa, ele disse que ao chegar ao vestiário depois da partida, os demais atletas do Botafogo já meio que se despediram dele, porque haviam recebido a notícia de que seria seu último jogo com a camisa botafoguense. Barbosa afirmou que não tem essa informação, mas deixou no ar a impressão de que de fato vai ser jogador do Palmeiras. Dá para cravar que o negócio está fechado, 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais, dinheiro super útil para o Botafogo para quitação de salários atrasados. A única definição que falta é se o Barbosa se mudar agora ou fica até um pouco mais, até a pausa para a Copa do Mundo. Com a lembrança de que ele não pode jogar mais do que 2 partidas no Campeonato Brasileiro para não estourar o limite de partidas e também não pode estar em campo no jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil pelo Botafogo, porque senão estaria impedido de atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Isso vai ser acertado nas próximas horas e assim que tiver qualquer novidade já conto para vocês. Beleza? O Viva Seguros Corretora. Nicola, novidades no Palmeiras, cheguei agora, vamos lá. Sobre Barbosa, tá jogando pelo Botafogo na vitória contra o Independente, tá? A partida tá acontecendo agora no Newton Santos, partida da Sul-Americana. Mas o Barbosa tem negociação muito avançada com o Palmeiras e eu acho que eles estão esperando acabar o mês de abril. Como o Botafogo já tem um compromisso de pagar os salários do mês de abril, e o Palmeiras só vai poder utilizar o Barbosa a partir de 20 de julho, tendência é que ele fique talvez mais um pouquinho lá no Botafogo, para que possa continuar jogando, mas o negócio está sacramentado entre as partes, tá? 20 milhões de reais. Ontem surgiu a notícia forte de que o Cruzeiro teria entrado no negócio, que o Arthur Jorge teria feito força. No programa de ontem à noite, lá no Tempo Técnico, eu estava no Band Esportes conversando, mandei mensagem para uma fonte lá do Cruzeiro, a pessoa falou, Nicola, não estamos tentando atravessar, o Cruzeiro não faz parte dessa negociação. Eu falei, beleza, então eu vou dar a informação aqui, vou confiar em você. A Selma Carvalho Silva quer saber se o Palmeiras tem chance de contratar o Hulk. Veloso, meu vizinho e um cara que eu gosto demais, chegou a falar numa negociação do Palmeiras com o Atlético, envolvendo 5 milhões de euros, mais as sessões do Jefité e também do Luigi. Eu mandei mensagem a uma pessoa do Galo, a pessoa do Galo disse que não tem negociação com o Palmeiras, e se tivesse, certamente seria em condições, em cifras bem diferentes, né? Só para vocês entenderem, o Hulk tem contrato com o Galo até dezembro. E se conseguir se livrar do atleta nessa janela não, por agora, o Atlético economiza 21 milhões e meio de reais até dezembro. O Hulk ganha 2 milhões e meio de reais por mês. É bastante dinheiro, né? Então, o Atlético já teria essa primeira compensação. Depois, é óbvio que o Atlético quer alguma grana no negócio, mas a gente está falando de 2, 3 milhões de reais, algo bem mais baixo do que essas cifras envolvidas. Sobre o Palmeiras, lá atrás, quando o Hulk decidiu voltar ao Brasil saindo da China, ele tinha conversas com o Palmeiras, ele é palmeirense, né? Mas por agora não tem nada nesse sentido, tá bom? Já pensou quantas camisas o Hulk venderia no Palmeiras? O Rony Nogueira, eu acho que o Hulk seria interessante no Palmeiras, eu acho, tá? Mas a impressão que eu tenho é de que o Abel não concorda. Nicola, boa noite. O Hulk pode virar o homem invisível para o Flu? Desde janeiro isso. Eu acho que o negócio vai acabar saindo, cara. E eu vou te dizer que eu acho que o Hulk vai ser útil para o Fluminense, que tem bom time, mas que eu tenho a impressão de que às vezes falta caras para decidir, para colocar a bola debaixo do braço. Parece... É a opinião que eu tenho, posso errar redondamente, como errei em relação ao Felipe Anderson, que eu achei que cairia como uma luva no Palmeiras, inclusive agora o Palmeiras não vai admitir publicamente, mas topa vendê-lo. Mas a verdade é que me parece o Hulk alguém bem interessante. Porque eu vivo dizendo que o Flamengo é um baita exemplo, tem tudo para
para se tornar hegemônico no futebol brasileiro. Isso só não aconteceu até agora por causa do Palmeiras, né? O Palmeiras é que a duras penas vai tentando combater o Flamengo. Para mim, o Flamengo tem o melhor elenco do país, o Flamengo tem a maior capacidade financeira, não tenho nada contra, pelo contrário. Quando eu acho que é certo, eu acho. Quando eu acho que é errado, é errado. Boa noite, Nicola. Se hoje você fosse dirigente do Palmeiras para substituir Abel Ferreira, quem era o treinador que você traria de imediato? Cara, o Paulo da Silva faz uma pergunta extremamente difícil. A substituição do Abel vai ser muito complicada, porque o Abel tem a cara, a alma, o coração do torcedor palmeirense, encaixe perfeito, cara super competitivo, não sei. Com a característica do Abel seria ainda mais difícil achar, né? Com a característica de jogo. Mas se eu fosse dirigente do Palmeiras e precisasse contratar alguém hoje, eu abriria os cofres para tentar o Felipe Luiz. Acho que o Felipe poderia ser uma saída inteligente, tá bom? A ESPN acabou de postar que o Barbosa está fechado 100% com o Palmeiras. Fez o último jogo hoje pelo Botafogo. Acho que faz todo sentido, Tiagão. Contei para vocês no início da live que o Cruzeiro nega qualquer possibilidade de chapéu ou de reviravolta nessa história. O Palmeiras tem tudo encaminhado. Agora é questão de entender quando é que o Barbosa, até quando o Barbosa fica, né? Porque o Palmeiras só pode utilizar o Barbosa a partir de 20 de julho. Que não dá para imaginar o Barbosa jogando no Botafogo e estourando o limite de partidas no Campeonato Brasileiro. Ele pode jogar até 12. Se fizer a 13ª, ficaria impedido de jogar no Campeonato Nacional. O Barbosa tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Pelo belo futebol do Flamengo. O que você acha? Apostaria em Flamengo ou Palmeiras? Onde é que é Flamengo e Palmeiras? É no Allianz ou é no Rio? Esse jogo vai dizer muito, né, sobre o que... Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Palmeiras, calendário. Palmeiras pega, ainda daqui até o fim do primeiro turno. O Santos em casa, vence. O Remo fora, vence. O Cruzeiro em casa, mais difícil, mas acho que vence. E o Flamengo fora. Diante desse cenário, eu acho que o Flamengo vai terminar em primeiro. Porque hoje a diferença é de 6 pontos, né? Só que o Flamengo tem um jogo a menos com o Mirassol. Todo mundo imagina que o Flamengo vai vencer o Mirassol. A diferença vai cair para 3 e eles se enfrentam. Enfim, acho, e é só um palpite, que o Flamengo termina em primeiro. Wesley, ex-atacante do Palmeiras, pode virar reforço do São Paulo? Especulação que ganhou força nas últimas horas, pelo fato de Wesley já ter trabalhado com o Roger Machado no Internacional. Mas o negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Wesley hoje defende o Al Rayyan, onde é titular lá no Catar. Jogador de 27 anos de idade, soma 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. E a ideia do Al Rayyan é só negociar o Wesley pelos mesmos 10 milhões de dólares investidos quando da sua compra em setembro do ano passado. A informação que surgiu é de que o São Paulo tentaria o Wesley por empréstimo na metade do ano, a partir de 20 de julho. Com a negativa do Al Rayyan para um empréstimo, é descartada qualquer chance de o São Paulo investir algo parecido a 10 milhões de dólares por um atacante de lado de campo. São Paulo vai em busca de reforços na metade da temporada. Atacante de lado de campo é uma das prioridades, mas certamente sem a necessidade de um investimento tão alto. Você lembra de um atacante que pertencia ao Palmeiras e foi roubado pelo Corinthians, causando uma verdadeira crise entre os clubes? Coisa foi tão feia que João Paulo Sampaio conseguiu que o Corinthians fosse retirado de um movimento para clubes formadores. Isso, inclusive, quase colocou a participação do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores em risco. Na temporada passada, o Corinthians também perdeu uma série de privilégios no que diz respeito à formação de atletas. O jogador em questão é Pedro Morelli, hoje com 15 anos de idade. E dá para dizer que esse movimento feito pelo Corinthians e que causou enorme barulho, pelo menos até aqui vai se justificando. O Pedro é artilheiro do pré-paulista sub-17 com 9 gols marcados. O Corinthians, inclusive, é finalista dessa competição. E o garoto recentemente conseguiu a cidadania italiana, algo que vai lhe garantir enorme valor de mercado no futebol europeu. Só para você entender, se contratado por qualquer clube da Europa, ele chega lá sem ocupar vaga de estrangeiro. Importante registrar que esse jogador tem performado bem, deve garantir um bom dinheiro enquanto o Corinthians tenta costurar com o Palmeiras seu retorno ao movimento de clubes formadores. Nos últimos dias houve uma reunião de dirigentes alvinegros com dirigentes alviverdes para tentar selar a paz e um acordo entre as partes.